Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a fé ativa. O cristianismo não é uma religião, uma autodisciplina humana. Receber a Cristo é receber em nosso coração e em nossa vontade a vida que há no Cristo ressurreto. Em Marcos capítulo 5, dos versículos 25 a 34, encontramos o registro a respeito de uma mulher que queria desesperadamente viver. Aquela mulher sofria 12 anos de uma hemorragia e já fora a muitos médicos. Ela passara por muitos tratamentos dolorosos e gastara todo o seu dinheiro, mas ficara cada vez pior. Apesar de viver em condições tão ruins, aquela mulher mantivera acesa uma atitude vencedora e uma vontade de viver. Mesmo nos dias de hoje, Jesus Cristo está pronto a se encontrar com todas as pessoas que de todo o coração buscam a vida. Mas é necessário que os que buscam estejam determinados a encontrar a vida, que não se curvem perante as circunstâncias más, nem as dificuldades. Veja a experiência de Jesus e descubra como o Senhor chegou a Nazaré, vindo do deserto, cheio do Espírito Santo. Era um sábado e Jesus abriu o livro do profeta Isaías e leu para os presentes: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, começou a lhes dizer: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. Ao ouvir as maravilhosas palavras de Jesus, as pessoas que estavam na sinagoga de Nazaré ficaram espantadas. Entretanto, desapontaram-se pelo fato de que Jesus não fosse uma pessoa famosa, como esperavam que o Cristo fosse. Ele não passava do filho de um carpinteiro, que se criara ali mesmo entre eles. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo e pregando com tanta unção que provocou inveja entre os seus conterrâneos. Em vez de ouvir as palavras de Jesus, decidiram armar-lhe uma cilada e destruí-lo. Nessa ocasião, Jesus Cristo faz referência a duas histórias do Antigo Testamento. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, sendo Naamã o sírio. Jesus contou essas histórias a seus conterrâneos para lhe transmitir uma verdade. Era no tempo do Antigo Testamento e Elias vivia em Israel, quando Deus enviou uma seca e consequente fome, que duraram 3 anos e meio, como julgamento sobre os israelitas que adoravam imagens e deuses estranhos. Não estavam procurando o Senhor de todo o coração e nem se arrependiam dos seus pecados. Havia uma mulher cidadã de Sidom que buscava o Senhor fervorosamente. Quando Elias chegou à sua casa, a mulher estava fora, apanhando gravetos para fazer fogo e assar um pão, com as últimas gotas de azeite e a última porção de trigo que lhe restara. Ela e o filho comeriam aquele pão e depois esperariam a morte. Mas Elias lhe pediu que assasse aquele pão e o trouxesse para ele. A mulher imediatamente assou o pão e trouxe ao profeta de Deus. Isso demonstra o fato dela nutrir um desejo veemente de buscar o Senhor e obedecê-lo. E foi por causa daquele desejo que Deus tinha enviado Elias à casa daquela viúva.
Durante a época de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles se preocupava em buscar o Senhor. Todavia, um desses leprosos, um sírio chamado Naamã, desejava encontrar a verdade. Era um general famoso, dotado de grande desejo de conhecer o Senhor. Quando ouviu a respeito do profeta de Deus, da boca de uma menina escrava, de imediato deixou a Síria e dirigiu-se a Israel, a fim de procurar esse profeta. Foi por causa desse desejo ardente de buscar o Senhor que Deus atendeu à sua necessidade, curando-o. Jesus narrou essa história com o objetivo de desafiar os nazarenos e levá-los a ter também o desejo ardente de buscar o Senhor. No entanto, em vez de ouvir a voz de Jesus, a cidade inteira conspirou no sentido de matá-lo. Todavia, não havia ainda chegado o tempo dele morrer, pelo que Deus lhe cegou os olhos e Jesus escapou pelo meio da multidão, sem que ninguém conseguisse tocar nele. Se você não nutrir tremendo desejo de buscar o Senhor, ele não vai prestar atenção em você. A mulher que havia sofrido de hemorragia durante 12 anos estava determinada a se encontrar com Jesus. Aquele seu espírito inquebrantável agradou o Senhor, e Deus, o Pai, arranjou as circunstâncias de tal modo que ela foi conduzida a um lugar em que pôde ouvir o Evangelho e se encontrar com Cristo. É impossível alguém receber de Cristo vida sem reconhecê-lo como Senhor da sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. À semelhança dessa mulher que ouviu falar de Jesus, nós também precisamos ouvir as palavras do nosso Senhor e aprender dele e das suas promessas. A Bíblia diz em Romanos 10, versículos 14 e 15: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Se a pessoa não prestar atenção à palavra de Deus, Deus não pode operar em seu coração. A pessoa que não ouve a palavra de Deus jamais estará pronta para receber a fé vinda de Deus, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé pode ser possuída e exercida por todos os cristãos. Fé não é o mesmo que compreensão bíblica. Há uma ideia errada, segundo a qual, se alguém puder compreender todas as Escrituras, tal pessoa terá fé. O conhecimento lança o fundamento para que a pessoa procure o Senhor de forma correta. A fé só advém quando a pessoa procura o Senhor com coração fervoroso. A seguir, pelo poder do Espírito Santo, Deus concede a necessária fé ao coração ansioso. Fé não é apenas compreensão, é muito mais que compreensão. Fé não é apenas esperança, é muito mais que esperança. As pessoas esperam que determinada situação melhore amanhã ou na semana que vem, ou até mesmo no próximo ano. Todavia, a pessoa pode esperar e de repente morrer, e não há esperança após a morte, a não ser para aqueles que morrerem em paz com Jesus Cristo. Jamais a esperança por si mesma traz um resultado positivo, definido. A fé opera sempre agora, no presente. A fé desce como um nevoeiro e toma posse do nosso coração pelo poder do Espírito Santo. E quando sobrevém a fé pelo poder do Espírito Santo, você fica sabendo. A fé é um dom de Deus. Não se trata de fé humana, e sim de fé sobrenatural, que sempre vem do alto. Devemos arranjar algum tempo para receber fé. Se você não tiver fé, deve parar tudo e começar a buscar o Senhor. Se você precisa de uma fé maior ainda, deverá jejuar e orar. Se não receber fé dentro de uma semana, continue orando. Todavia, no momento que tiver recebido aquela fé poderosa, poderá dar ordens e até mesmo aquela montanha será atirada ao mar. A fé é uma realidade maravilhosa, poderosa e preciosa. A fé é algo espiritual, mas você pode senti-la.
Você sabe quando a fé chega, pois ela causa uma grande alegria e certeza, mas você não consegue explicá-la, porque a fé pertence à quarta dimensão do universo, não podendo ser explicada com a linguagem da terceira dimensão. Quando você tem essa fé, ela deve ser o ponto inicial da ação. A mulher hemorrágica disse em seu coração: basta me tocar na orla do seu manto e ficarei curada. Ainda que você tenha uma fé que cresce bastante, se você não tiver um ponto de ignição, essa fé não vai produzir resultados. Você deve sempre ter um tempo definido e um lugar definido por onde a sua fé deve começar a operar. Quando a mulher hemorrágica ligou a ignição da fé, mediante a ação acertada, o poder de Jesus Cristo lhe inundou o coração e a doença portadora da morte a abandonou. De imediato, Jesus Cristo se voltou e disse: alguém me tocou. Pedro e alguns discípulos disseram: mestre, há tantas pessoas esbarrando em ti e te empurrando, tantas pessoas te tocam e tu afirmas: alguém me tocou? Jesus respondeu: alguém cheio de fé me tocou, porque meu poder e minha unção saíram de mim e operaram nessa pessoa. É possível que você vá à igreja, que você ore, que você fique tocando Jesus intelectual e teologicamente. Todavia, o poder de Jesus Cristo jamais virá a você, enquanto você não tocar o Senhor com o toque da fé. Aquela mulher aproximou-se trêmula diante de Jesus e curvou-se perante o Senhor, contando-lhe a sua história. A alegria de Cristo foi grande, porque ele sempre se agrada quando as pessoas ousam colocar a sua fé no Cristo vivo. Não só ela foi curada, mas Cristo a abençoou com a paz da alma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele que está entre nós, hoje, ele está presente e você pode se encontrar com ele e tocá-lo somente pela fé. Em nome de Jesus, vamos orar e agradecer ao Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença para te agradecer por mais este dia. Pai, visita aqueles que estiverem doentes, aqueles que precisam de uma cura, tal como essa mulher hemorrágica que apenas tocou no manto do Senhor e recebeu a cura. Visita aqueles que têm uma doença, opera a cura e de saúde dessa pessoa. Envia provisão, como o Senhor fez em relação àquela viúva de Sarepta, a toda pessoa que está passando por necessidades. Também visita essa casa, essa família. Coloca nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. Enfim, que a bênção do Senhor que enriquece e acrescenta dores seja derramada sobre as nossas vidas. A tua palavra diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E tudo que nós estamos hoje colocando aqui diante de ti, que nós viemos receber pelos olhos da fé. É o que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. E antes de concluir, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e tem como símbolo uma semente, que representa a palavra de Deus. E tenho certeza que você vai poder ouvir e gostar dos mais de 1000 vídeos que nós temos nesse canal. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia.